Olá, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte, e esta é a nossa quarta aula do curso de Junk Journal para iniciantes. E como é para iniciantes, eu também gostaria de dizer que esse nosso curso aqui, ele não é um curso de encadernação clássica, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um livro feito por mim, né? Ele está à venda lá na loja do estúdio. É um livro bem bonito, as folhas dele são creme. É muito lindo esse livro, enfim. Mas ele tem uma encadernação clássica, tá? Ele não é um junk journal. Aqui tem uma canaleta que não dá para ver pelo vídeo, eu acho, né? Mas tem também, tá? Uma lombada quadrada. Enfim, isto aqui não é um junk journal. Então, o nosso curso, ele é adaptado para junk journal, ok? Se eu fosse fazer uma encadernação clássica como essa, as medidas seriam diferentes, é claro, mas algumas coisas também seriam diferentes. Por exemplo, isso aqui seria diferente, além de outras coisas, tá bom? Então, é preciso que isso fique bem claro. Bom, e como isso já ficou claro, vamos continuar hoje a nossa aula. Vamos forrar a capa desse nosso modelo, que eu vou chamar de modelo 1, ou situação 1, caso 1, né? Por falta de nome melhor, né? Bom, então vamos colocar a capa daqui. Como é que eu vou saber o tamanho dessa capa? Aí, gente, eu nem recorro a nenhum cálculo, né? Lembra das minhas folhinhas, né? Se você está acompanhando aí, você sabe. Eu nem vou recorrer a isso. Eu vou simplesmente medir quanto é que eu tenho daqui a aqui, tá? Mas eu já sei. Se eu olhar lá nas minhas folhinhas, eu sei. Mas eu vou até medir aqui, ó, com a minha base de corte, tá? Porque quando a gente coloca a capa, né, que no meu caso foi um tecido laminado, dá uma engordadinha de 1 ou 2 milímetros em cada lado, né? Porque tudo tem um volume, então as medidas não permanecem as mesmas. Então eu tenho aqui 46 daqui a aqui e quase 26,5 daqui até aqui. Então eu vou precisar de colocar um forro aqui que seja ligeiramente menor, é lógico, não é? Nessa capa daqui, que é uma encadernação clássica, essa distância que você está vendo aqui, ó, a distância da capa aqui até onde está colada essa folha, essa distância pequenininha chama-se seixa. Aqui também é a seixa, aqui também, ok? No caderno, no livro que eu acabei de mostrar para você, eu também tenho uma seixa. Eu também tive que determinar aqui, ó, essa é a minha seixa, ok? Certinha. A seixa a gente gosta de colocar certinha. Se eu botei meio centímetro aqui, eu vou botar meio centímetro aqui, meio centímetro aqui, que é para ficar tudo uniforme. Isso chama-se a qualidade do nosso trabalho. Então, ela mede 46. Então, o que eu faço? Para determinar uma seixa, que é aquela distânciazinha que eu falei, eu posso, por exemplo, colocar aqui o que? Meio centímetro, talvez, não é? Eu acho que eu vou optar por meio centímetro. Então, vou fazer até com uma cor diferente. Isso aqui corresponde a essa capa inteira aqui, tá? Essa capa inteira é isso aqui. Então, eu tenho que colocar a forração, que tem que ser menor. Então, eu vou fazer aqui só para indicar, ó, a minha forração aqui, ó. E quanto de seixa aqui? Essa distância daqui, aqui, quanto é que eu vou colocar? Eu vou colocar meio centímetro aqui. Aqui também teremos meio. Daqui aqui, meio, tudo meio. E daqui aqui, meio. Ok? Então, qual vai ser o valor desse meu retângulo vermelho aqui, que na verdade é a forração aqui da minha capa. Essa forração aqui pode ser papel, pode ser tecido, tá? É a forração interna. Se eu tenho que daqui a aqui, desse pedaço até aqui é 46 centímetros, eu vou tirar meio centímetro e vou tirar meio centímetro, né? Isso tudo daqui a aqui, daqui a aqui, daqui a aqui, tudo isso aqui em cima mede meio centímetro, a mesma coisa aqui, né? Então, daqui a aqui, meio centímetro.
meio centímetro, tá? Então, daqui até aqui eu tenho 46. Quanto é que eu tenho só nessa parte vermelha? 46 menos meio, que dá exatamente 45 centímetros. É quanto vai medir essa parte vermelha aqui, ó. 45 centímetros, tá? Tá aqui. E quanto é que vai medir essa altura aqui? Também é simples. Se eu tenho que daqui, né? Aqui é 26,5, eu vou tirar meio centímetro, que eu quero calcular essa parte vermelha. Eu vou tirar meio centímetro de 26,5, dá 26. Menos meio daqui aqui, né? Que eu tenho que tirar aqui, tenho que tirar aqui. Então, aqui eu já tinha 26, vai dar 25,5, ok? Então, eu vou cortar um papel ou um tecido. Nesse caso, a parte interna de um livro, né, de um caderno, a gente não coloca de courino nem de couro, porque se eu forrei aqui com tecido, eu tenho que acompanhar aqui com algum material que seja, né, condizente, ok? Então, vamos lá. Claro que eu já adiantei o nosso trabalho e já cortei aqui um pedaço, eu vou encapar com isso. Isso aqui é um tecido laminado, eu já falei o que é um tecido laminado. Então, eu vou enquadrar. O negócio é que a minha capa é muito grande, né? Lembram da minha dificuldade? Pois é, eu vou enquadrar aqui certinho a minha ceixa, ó. A minha ceixa aqui vai ter meio centímetro e aqui também meio centímetro, tá? É que o tecido aqui é escuro, você não vai ver. Aqui também tem que ter meio e aqui vai ter meio. Então, eu vou enquadrá-la certinha assim, tá? Visualmente, se você quiser medir aqui com uma régua, pode medir. Você mede, faz um risquinho assim, mede aqui, faz um risquinho, tá? Como já faz muitos anos que eu meço, eu já tenho um certo treinamento ocular. Então, eu não fico assim preocupada com as medidas, porque normalmente sai certo. Então, vamos lá. Eu já vou colocar assim. E quando eu vejo que está certinho, eu vejo onde está a minha lombada, que está aqui, ó, né? Minha lombada está aqui. Pego a minha cola, que é diluída com água. Então, aqui eu tenho minha lombada. E eu gosto de colar primeiro a lombada para depois colar as laterais. Como é que eu vou fazer isso? Já reparou que eu, ó, firmei a mão aqui e aqui tá certinho, tá? Minha lateral. Então, eu venho aqui, ó, procuro a minha lombada. Eu tô segurando aqui embaixo, tá? Venho com a minha cola. Não precisa ser muita cola, como eu disse. O que precisa é ser cola em todos os lugares, mas não precisa ser muita cola. Eu não me incomodo em passar cola aqui dentro da canaleta, tá? Porque eu não vou colocar o meu tecido aqui dentro. E eu já vou te dizer por quê. Olha, tá vendo? Então, eu coloquei aqui até onde tem o tecido e aqui até onde tem o tecido. E aí, eu faço isso, ó. Eu deito novamente aqui o meu papel e vou alisar. Passo a mão para ver se tem bolha. Tem bolha. E aqui em cima, lembra que eu não passei cola aqui, ó? Aqui não tem cola. Então, eu venho com o meu pincel já quase seco, ó. Vejo aqui onde é que está a minha lombada. Tá vendo aqui, ó? Lombada aqui, ó. E passo aqui um pouquinho. Pronto. E é assim que eu colo. E aí, aqui eu tenho uma canaleta, não tenho? Aí você pode me perguntar assim, ou pode pensar, Cris, você vai fazer isso assim, ó? Você vai forçar o tecido para baixo na canaleta? Não, eu não vou. Sabe por quê? Porque a minha canaleta, ela acaba aqui, ó. E aqui eu tenho tecido, não é isso? Então, se eu forçar e esse pedaço aqui, ó, essa forração aqui dentro, apenas essa parte aqui vai ficar para dentro, mas essa daqui não vai, porque ela vai ser impedida por esse pedacinho aqui de tecido, consequentemente, esse pedacinho de tecido. Então, é bobagem fazer isso, tá? Tudo vai se ajeitar, confia em mim, tá bom? Então, você estica bem aqui, estica não, adere bem o seu tecido certinho, né? Quando você tiver certeza de que a lombada tá bem certinha, e aí você vem e cola o resto, tá?
Tanto você pode passar a cola aqui como aqui. Eu prefiro passar aqui. Tá vendo? E agora que eu já passei cola em tudo aqui, o que eu faço? Eu venho aqui nas minhas pontas, ó, e passo aqui também, ó. Ó, vem aqui, porque aqui eu não passei aqui em cima, que eu não sei até onde eu vou passar, não vou ficar borrando o meu tecido com cola, né? Posso colocar também um pedaço de papel para que a minha dobradeira deslize melhor. E também porque a dobradeira, quando ela entra em contato com determinados tipos de tecido, ela deixa o tecido brilhoso quando a gente passa. Por exemplo, tecido preto, nunca põe a dobradeira diretamente no tecido preto. Coloque sempre um papel por cima para você fazer isso aqui. Aqui eu vou dar só uma, assim, ó, levemente, só para marcar, só para ajudar a dobrar, ó, tá vendo? Só para ajudar a dobrar. E vou fazer agora desse lado aqui, porque eu ainda não fiz. Vou virar, pronto. Então, a minha capa aqui, ó, eu só dou uma curvadinha assim, só para ajudá-la a ir pro lugar certinho, né? Eu vou deixar isso aqui meu estendido assim dessa forma. Posso colocar uma enciclopédia por cima, alguma coisa assim, um livro pesado, né? Apenas para ela não curvar, principalmente se o meu papelão for muito fininho, né? Então eu coloco alguma coisa por cima e a minha capa está pronta. Aqui nesse segundo exemplo, a minha capa está quase pronta, né? E o que eu tenho que fazer é o forro. E da mesma maneira eu vou fazer o forro medindo, daquele jeito que eu fiz, tá? Mas quantas lâminas eu vou ter aqui, quantos cadernos eu vou ter aqui? Nesse modelo que a gente acabou de fazer, que eu chamei de modelo 1, o limite máximo de tamanho de lâminas era aquela minha folha de papel de chocolate, né? E a partir daquela folha a gente desenvolveu o junk todo, né? Neste modelo 2, a gente tem um limite que já está estabelecido por uma capa, ela já existe, né? Já está pronta. Então, essa lombada aqui, ela já está definida, tá? Eu tenho que respeitar essa lombada, tá bom? Então, vamos coletar as medidas que nós temos. Vamos lá. Eu vou medir mesmo com a régua, eu posso usar a minha base de corte, né? Mas eu vou medir com a régua. Lembrando que esta capa aqui tem isso, ó. É uma capa de Monteiro Lobato. Ela aqui já tem um furinho, tá vendo? Mas eu não me importo com isso, porque isso aqui é um junk. Eu posso usar a minha capa assim, não tem problema nenhum, mas eu posso encapá-la novamente se eu quiser. Posso usar um courino, um couro, um tecido, um papel, né? Ou eu posso encapar parte dessa minha capa aqui também, da mesma forma, não é? Aqui eu já fiz o reforço da lombada, né? E aqui eu vou escrever novamente quanto é que eu tenho. E aqui eu medi, tá? Eu medi daqui até aqui, eu tenho 31 centímetros, tá? Eu só tô adiantando aqui, não precisa ficar medindo aqui, né? Daqui até aqui, eu tenho 21,5 centímetros. Aqui eu tenho essa lombada aqui, ó. Como é que eu medi a lombada? Eu fiz assim, eu coloquei o livro assim, dei uma achatadinha, peguei a minha régua e medi, tá? 3 centímetros, ok? Então, daqui a aqui eu tenho 3 centímetros, mas nesse livro eu também tenho 2 canaletas, né? Como é que eu medi a canaleta? Eu dei uma achatadinha também, sabe como é? Assim, botei o dedo para ela ficar plana, medi meio centímetro. Então, vamos lá. Então, eu tenho 2 canaletas aqui. Meu desenho hoje está horrível, né? Meio centímetro, tá? E essa parte daqui, ó, a primeira capa e a contracapa, né? Ou esses 2 pedaços aqui de papelão, eu medi por aqui também. Eu coloquei a minha régua aqui, onde acaba
essa canaleta, ó, e medi, simplesmente isso. Deu 13,5 centímetros. 13,5. Aqui também é claro que dá 13,5. E aqui são os mesmos 3 centímetros. Então, o que vai acontecer para eu saber se as minhas medidas estão certas? Eu vou somar tudo. Se eu somar 13,5 mais meio, mais 3, mais meio, mais 13,5, né? Se eu somar isso tudo, dá exatamente 31 centímetros. Tá? O comprimento é sempre uma série de medidas. A altura é mais fácil, tá? E a altura da minha capa é de 21 centímetros e meio, tá bom? Eu acho que eu aqui vou reencapar essa minha capa, porque eu não estou gostando muito disso. E também para mostrar para você como fazer essa reencapagem aqui dessa capa. Então, eu vou colocar aqui a minha lombada em tamanho maior para que você veja. Qualquer coisa, pare o vídeo, tá? Como eu disse em outros vídeos aí, o que você não estiver entendendo, se a aula estiver rápida demais, você para o vídeo e copia, tá bom? Porque quando você copia, você aprende também, tá? Não simplesmente copie, mas tentando entender o que eu fiz aqui. Uma coisa que eu quero dizer, porque eu tenho observado algumas coisas aqui, né, em algumas mensagens, é o seguinte, gente, eu não estou dando para você 3 livros com medidas certinhas para que você faça sempre as mesmas medidas. Não é isso. O que eu estou querendo é que você entenda o mecanismo, como é que eu cheguei a esses cálculos, como é que eu construí 3 junk journals. E se você entender como eu fiz, você consegue fazer junk journals de qualquer tamanho, tá bom? Então não se prenda muito a apenas as minhas medidas. Use outras medidas. Primeiro treine com as minhas medidas, sabe? Refaça os meus cálculos, copie por aqui pelo vídeo, ok? Refaça os meus cálculos, faça junto comigo também, à medida em que eu vou fazendo os vídeos. Volte lá à primeira aula, faça junto comigo, tá? Para você entender bem. E você entendendo bem, você vai fazer um junk de qualquer tamanho, tá bom? Então vamos lá. No nosso modelo 2, já até perdi onde é que eu estava. Ah, sim. Eu quero colocar aqui, eu quero forrar a minha lombada, porque eu acho que ela não tá legal e também porque eu quero mostrar para você um exemplo diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui uma lombada em tamanho maior. E eu vou colocar um tecido aqui em cima. E eu quero saber o seguinte, quanto de tecido eu vou precisar para cobrir a minha lombada. Só que eu não vou cobrir apenas a lombada. Eu vou cobrir a lombada e mais um pouquinho para cá e mais um pouquinho para lá. Então, eu vou ter uma parte assim, ó, coberta, e vai aparecer apenas um pedaço da minha capa aqui, outro pedaço da minha capa ali, tá? Aqui eu já tenho 3,5 mais meio 4. Aqui eu já tenho 4 centímetros que eu preciso de tecido ou de papel. Eu vou fazer com tecido. Mas além desses 4, depois da canaleta, eu vou colocar aqui mais 3 centímetros. Então, na verdade, eu vou precisar de um tecido assim, ó. E é claro que se eu coloquei 3 aqui, ó, 3 centímetros, eu vou colocar 3 centímetros aqui também, né? Então, vou colocar 3 centímetros aqui. Então, eu preciso de um tecido, ó, tá? Que tenha 3 centímetros, mais meio, mais 3, mais meio, mais 3. Isso tudo aqui, se eu somar, vai dar 12. Preciso de um tecido que tenha 12 centímetros, assim, ó, tá? E quanto é que mede a minha lombada? E aqui as minhas capas, né? Mede 21,5, que eu tô vendo aqui no desenho de cima, tá? Só que eu tenho a minha dobra para dentro, né? Quando a gente encapa, né? Lembra? A gente encapa, né? Fica aquela parte aqui que eu sempre digo para vocês adotarem 1,5 ou 1,8 ou até 2 centímetros, né? Normalmente é 1,5 que a gente coloca aqui, 1,5, né? Então aqui eu vou colocar 1,5 para cima, ó. Daqui aqui eu vou colocar 1,5, aqui também é 1,5, para baixo também. Aqui e aqui vai ser 1,5 e aqui vai ser
1,5. Então, o meu tecido, na verdade, ele é isso aqui, ó. Preciso de um pedaço de tecido desse tamanho, que tenha quanto? Que tenha 12 centímetros por quanto? 21,5 mais 1,5 mais 1,5. Quanto é que dá isso? 21 mais 3, né? Porque 1,5 mais 1,5 dá 3. Então, 21,5 mais 3 dá, ao todo, 24,5 centímetros. Então, para forrar a minha lombada, eu preciso de um pedaço de tecido, ou courino, ou seja lá o que for, de 12 por 24, tá? De 12 de base, né? Por 24 de altura, tá bom? Então, vamos lá. Eu escolhi esse tecido, né? Porque ele tem a ver com o floral, tá? E como é que eu fiz? Eu aqui não laminei, porque foi o que eu primeiro peguei na caixa, mas também pode ser um tecido laminado aqui, tá? Não tem problema nenhum. Eu não laminei. E aqui eu fiz uma bainha. Simplesmente eu peguei o tecido e virei meio centímetro para cá, virei para cá e passei cola. Só uma bainha simples, tá? Se você não quiser fazer bainha, você pode desfiar também o tecido. Fica bem bonito desfiado aqui, né? Mas eu não fiz isso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar a minha base de corte, ó. Com auxílio da minha base de corte, eu vou colocar certinho aqui o meu livro aqui, ó, bem nivelado direitinho, ó. Vou pegar minha fita crepe e vou prender, porque senão o livro fica andando e vai ser uma briga minha com o livro, né? Vou fazer isso, tá? E aí eu venho com o meu tecido, como eu sei quanto ele tem, na verdade ele tem 3 centímetros, mas eu tirei meio, lembra? Que eu dobrei, eu fiz a bainha, né? Então eu tenho que pegar o meu tecido, eu sei onde está a minha lombada e eu vou centralizar o tecido certinho aqui. Como? Eu sei que eu determinei, agora a gente tem que entender isso aqui, ó, que daqui, de onde acaba a canaleta para cá, são 3 centímetros. De onde acaba essa canaleta para lá, são 3 centímetros. Aí eu vejo, a minha canaleta tá aqui, ó. Uma aqui, ela acaba aqui, acaba aqui. Então, eu tenho que ter 3 centímetros de tecido para cá, 3 centímetros de tecido para lá. Aí eu olho aqui na minha base de corte, que eu acho mais fácil, tá? Para ela ficar centralizada. Ó. Meço aqui também, né? Na própria base de corte, 1,5. Aqui embaixo também faço a mesma coisa, né? 1,5. Centralizado direitinho. Aqui eu vou prender de novo, só um pedacinho mesmo, para eu ver se a dobra ficou boa. De que jeito? Assim, ó, eu dobro aqui, ó, e aí eu vejo se tá certinha. Quando o livro fecha, ó, tá certinha, tá? É que a luz eu não sei se está ajudando, mas tá certo aqui. Ou seja, daqui a aqui tem 3 centímetros, daqui a aqui tem 3 centímetros. Se eu quiser confirmar, eu venho aqui com a minha régua e meço. É a hora de colar. E para colar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, eu gosto de colar sempre, como eu falei, eu gosto de colar sempre primeiro a lombada. Então, eu solto aqui, né, que eu prendi com fita crepe, dou uma soltadinha. Ajeito de novo, né, para ficar certinho ali. Eu tenho que colocar uma cola bem rasinha, que não deixe o meu tecido empapado, porque senão a cola vai sair pelo outro lado do tecido, ou seja, ele vai sair pelo direito do tecido, e eu não quero isso, né? Então, eu venho aqui, seguro, passo cola, bem esticadinha, e vou passar cola também na canaleta, porque agora eu vou colocar o tecido dentro da canaleta, sim. Olha.
Coloco suavemente, sem muita pressão, né? Eu passei cola na canaleta, então eu vou pegar e vou fazer a canaleta com muita suavidade. Ok? Cuidado quando forem colar para a cola não passar para o outro lado, tá bom? Muito cuidado. Se vocês preferirem não correr esse risco, façam a laminação do tecido. Se você reparar, esse lado aqui está um pouquinho maior do que 1,5 cm, mas eu não vou me preocupar com isso, nesse caso não tem problema nenhum, porque depois eu vou forrar a capa, então não tem problema. E como é que eu vou fazer agora a forração dessa capa? Vai ser da mesma maneira, não é? Se eu medir, se eu tenho quanto essa medida, se eu tenho essa medida daqui de fora, que nesse caso mede 31 centímetros por 21,5, eu vou tirar do mesmo jeito que eu fiz lá no outro modelo, tá? Então, é preciso que você tenha prestado atenção e entendido o que eu fiz no modelo 1. Eu tirei meio centímetro aqui, né, de ceixa, aqui, meio aqui, meio aqui, meio aqui, meio aqui e meio aqui, tá bom? Então, com quanto é que eu fiquei? Então, aqui eu tenho que mede 31 centímetros por 21 centímetros e meio. Quanto é que eu vou precisar aqui? Ou seja, vai ser isso, ó. Aqui, meio. Aqui, meio, meio, meio. Então, como é que eu calculo isso aqui? Ora, é 21,5 menos meio daqui, meio daqui. Meio com meio dá 1. 21,5 menos 1 dá 20,5. E aqui, 31 centímetros, né? 31 menos meio, menos meio. 1 com 1, meio com meio dá 1. Então, aqui de 31, aqui fica 30. Ok? Então, este aqui é o revestimento interno da capa. Significa que aqui dentro, né, para revestir a minha capa, eu vou precisar ou de um papel ou até de um outro tecido que meça 30 por 20,5, ok? Que será esse aqui, ó, tá? Eu botei bem justinho, na verdade, né? Eu acabei botando um pouco menos de meio, porque aqui, tá vendo? Ele tá muito mal feito esse livro. Olha só essa ceixa, como ela é torta. Ela aqui é larga e ela vai estreitando, 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 olha só. Isso é um trabalho mal feito, tá? Aqui, olha o tamanho dela como é diferente desse, né? A largurinha da ceixa, ó, é diferente, quer dizer, é um trabalho meio esquisito. Então, agora, para encapar isso aqui, eu vou colocar aqui a minha forração. Em vez de ter feito esse cálculo da forração, ó, né? Eu também poderia simplesmente ter medido a capa, tirado meio centímetro ou 1 centímetro, depois media daqui a aqui, tirava 1 centímetro ou meio centímetro, né? Ou seja, eu sei que tem 31 centímetros aqui, eu só faria assim, eu preciso de uma forração, aqui tem 31, preciso de 30,
E aqui tem 21,5. Preciso de 20,5. Era só ter tirado 1 centímetro, tá? Mas aqui eu quis explicar para você como é que isso funciona, tá bom? É aquela história que eu tô te falando. Eu quero que você aprenda como fazer e não simplesmente copie, né? Vire aquele tipo o papagaio, né? Que fala, não sabe nem o que tá falando, tá? Aqui é a mesma coisa. Como é que eu faço? Eu vou centralizar direitinho, certinho aqui, ó, na minha base. Vou centralizar aqui a minha ceixa. Perfeita, certinho, o melhor que eu puder, porque embaixo o livro é todo torto, o livro original é torto. E depois que eu tiver centralizado, eu vou segurar aqui esse lado, né? E vou levantar, porque eu vou passar cola nessa lombada aqui, tá? Aqui no caso eu posso passar cola em tudo até. Esse tecido aqui também, eu não fiz bainha nele, ele é um tecido laminado, tá? Eu não fiz bainha. Se fosse uma encadernação clássica, eu teria feito bainha certinho, engraçadinho, tudo beleza. Mas isso aqui é um junk. Então, quando ele desfia assim desse jeito, eu gosto, né? Eu só não desfio assim, porque às vezes eu não tenho muito tempo para fazer isso. Mas eu gosto de tecido desfiado, tecido parecendo que já está muito antigo. Isso fica muito bem em junk. Mas é uma questão de gosto também, né? Olha, aqui eu tô tirando todas as bolinhas, né, de ar. E aqui na extremidade eu não cheguei a passar cola, né? Então eu venho aqui onde tiver faltando cola. Eu não passo inicialmente, mas tem que passar agora. Aí vem aqui. Bom, muito bem. Eu aqui já sei o que eu vou fazer de enfeite na minha capa. No nosso curso não vai dar tempo de eu fazer os enfeites, né? Porque o estúdio vai entrar em férias. Se vocês quiserem, ano que vem eu começo já em fevereiro, uma vez por semana, né? Um vídeo por semana. E depois do carnaval eu volto à programação normal, que são 2 vídeos por semana. Então, se vocês quiserem, já em fevereiro eu começo a fazer alguma coisa de decoração. Mas é importante que você veja os vídeos aqui da playlist que eu deixei aqui embaixo, tá? Essa playlist é muito importante. Mesmo que você olhe e pense assim, ah, mas eu não vou usar isso. Lá vem um dia que você vai usar e vai ser no seu Junk Journal, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu já tenho assim. E aqui está o meu livro. É claro que quando eu coloquei essa capa, eu já sabia o que é que eu ia fazer. Bom, então aqui eu tenho uma capa, só que e as minhas folhas? Como é que eu vou calcular essas folhas aqui? Bom, eu tenho limite aqui, né? Então, vamos ver como calcular essas folhas. Vamos lá. Eu estipulei aqui na minha cabeça, isso aqui é tudo, eu vou estipulando o que eu quero, tá? Olha só como tá certinho aqui, tá vendo? Ó, viu? Tá? Eu estipulei que eu quero 4 cadernos. E eu também tenho que dizer quantas folhas eu quero. Então, assim, eu tenho 4 cadernos que eu estipulei. Tá? Eu quero que o meu junk tenha 4 cadernos. E eu também quero que o meu junk tenha, no total, 72 folhas. Ok? E quantas lâminas eu vou precisar para ter 72 folhas dentro do meu junk? Né? Então, assim, eu sei que uma lâmina, ela me dá 2 folhas. Tá? Aí você, se tiver dúvida, olha lá no outro vídeo pra gente não ter dúvida. Uma lâmina, quando eu dobro, ela me dá 2 folhas, tá bom? Então, assim, uma lâmina, ela me dá 2 folhas. 72 folhas, que é o que eu quero que o meu livro tenha, 72 folhas vão me dar quantas lâminas? Eu vou pegar 72 lâminas e vou dividir por 2. Eu vou precisar de 36 lâminas para ter 72 folhas, ok? Quanto é que dá em páginas isso? É o dobro. O dobro de 72
144 páginas, tá? Então eu quero, isso aqui é só para efeito de ilustração mesmo. Então eu quero que o meu livro tenha 72 folhas. E aqui eu já sei que para ter 72 folhas, eu vou precisar de 36 lâminas, tá bom? E quantas lâminas, então, eu vou colocar em cada caderno? Ora, Paula, se eu quero 4 cadernos, né? Aqui agora vai naquela tentativa, né? 4 cadernos, 36 é divisível por 4? Também tem isso. Eu vou pegar 36 e vou dividir pelos 4 cadernos que eu disse que eu queria. E eu vou ter uma divisão exata, eu vou ter 9, tá bom? Então, eu vou ter 9. Isso aqui é importante, tá? Então, assim, aí você pode me perguntar, poxa, Cris, mas você está botando 9 lâminas em cada caderno? Você não disse lá um vídeo atrás que para a gente colocar no máximo 8? Eu disse sim, mas a gente aqui tem que usar o bom senso, tá? Por quê? Porque se eu colocar 4, olha só o tamanhinho aqui da minha lombada, tá? Essa minha lombada aqui, ela mede apenas 3 centímetros, tá? Então, o que acontece? Se eu colocar aqui 5 cadernos, vai ficar muito apertadinho o meu livro, né? Se eu colocar 3, pode até ser, mas para eu colocar 3, acho que vai ficar faltando folha, na verdade. Vai ficar aquela coisa despinguelada, sabe? Que ficou faltando alguma coisa. Aí, se eu colocar 3 cadernos aqui, não vai ficar bom, né? Vai ficar muito espaço também. Então, eu achei, por isso que eu olhei para cá e achei que 4 cadernos seriam o ideal aqui. Tá bom? Então, 4 cadernos, mas como eu quero 72 folhas, não teve jeito, eu tenho que botar 9 lâminas por caderno. E aí, o que vai acontecer? Enquanto que aqui no nosso primeiro modelo, lembra que eu falei assim, eu tenho, nem sei mais, foram 8, né? 8 lâminas, eu não me lembro mais. Vamos supor, então assim, eu tenho 8 lâminas brancas nesse caderno, mais os encartes, que são isso aqui que eu não contei, né? Esse aqui eu também não contei. Então, na verdade, são as lâminas mais os encartes. Mas por que eu não contei isso aqui? Por que eu não dei nenhuma importância a isso? Porque, na verdade, quem determinou esta lombada aqui, desse tamanho grande aqui, fui eu. Eu que botei a lombada assim. Porque eu não tinha capa. Então, eu podia fazer aqui do jeito que eu quisesse. Então, eu não me preocupei com os encartes. Eles vão caber aqui tranquilamente. Agora, nesse aqui não. Nesse aqui eu já peguei um livro pronto, simplesmente desmanchei o livro. Então, eu tenho esse limite aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 4 cadernos, cada um com 9 lâminas. Porque eu cismei que eu quero ter 72 folhas. Tá? É claro que eu posso diminuir esses valores. Então, o que acontece? Se eu colocar aqui, por exemplo, esse aqui vai ser o caderno disso. Já te mostro como é que a gente vai calcular. Eu vou colocar aqui 4 cadernos, olha. Tá? Esses 4 cadernos estão apenas com essas lâminas aqui, ó. Lâminas envelhecidas, né? Simples, tá? Então, estão aqui. São 9 lâminas por caderno. Olha só como é que vai ficar. Bonitinho, né? Acho que aqui não cabe mais um. E se eu tirar um caderno, olha como é que fica feio, ó. Fica sem nada, tá bom? Então, o que acontece? Se eu aqui resolver colocar um encarte, né? Cada encarte que eu colocar, eu tiro uma lâmina dessas, tá bom? Vamos supor que aqui eu tenha... nem sei. Tenha isso, ó. Resolva colocar um pedaço de tecido, pode colocar. Eu quero colocar um pedaço de tecido aqui porque eu achei tão bonito. Isso aqui já vai engrossar minha lombada, então eu vou tirar uma lâmina desse caderno. Ele vai continuar com 9 lâminas. Não importa se todas as lâminas são iguais, né? Se tem lâmina que é tecido, a outra lâmina é um papel quadriculado, a outra lâmina é uma folha de revista, não interessa. O que interessa é que eu vou ter que ter apenas 9 lâminas aqui, porque eu tenho uma limitação de lombada, tá bom? Então, esse caso aqui é diferente do nosso modelo 1, onde eu determinei a lombada, tá bom? Então, aqui eu tenho isso, tá? Eu tenho 4 cadernos, cada um deles com 9 lâminas. Tá aqui. Ao todo, 72 folhas. Olha como é que ele vai ficar bonitinho, né?
Bom, e como é que eu calculei esses cadernos aqui? Agora que vai, lá vem cálculo, né? Eu aqui tenho uma ótima cola. É aquela cola que a gente faz na escola de vez em quando. Fazia, eu já colei também, quem é que não colou? Esse negócio de ser politicamente correto é muito bacana, mas que de vez em quando criança cola, cola. Então, esse aqui era o miolo verdadeiro do meu livro. Tá aqui, ó, né? Que eu tirei daqui. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, procuro a costura, ó. O meio, tem sempre uns meios, né? Porque ele é composto de vários cadernos. Isso aqui é uma encadernação clássica. Então, são vários cadernos bem apertadinhos, bem prensados. E ele tem um meio, claro que ele tem. Cadê o meinho dele? Só para eu poder medir direitinho, né? O meio, é claro, é onde está aqui a costura, ó. Então, isso tudo aqui é uma lâmina. E aí eu vou medir. Quanto é que mede a minha lâmina mesmo, hein? Tcharam! Venho aqui, meço com a minha reguinha. Mede quase aqui 27,5. Então, quanto é que mede? Assim, dobradinho. Dobradinho mede uns 13,5, né? 13,5, na verdade, 13,7. Mas eu vou adotar 13, tá? Eu vou adotar que o meu fólio, né? Minha lâmina dobrada, ela vai medir 13 centímetros. Então, tá aqui. Por que eu comi alguns centímetros aqui? Porque, na verdade, ele mede mais. Eu acabei de dizer, ele mede 13,7, quase 14. Por que eu comi essa medida e vou adotar só o 13? Porque eu preciso que o meu fólio, que os meus cadernos sejam um pouquinho menores aqui, né? Quando a gente fecha o livro, aqui, ó. Por quê? Porque eu vou ter etiqueta, vou ter tag, lacinho, um monte de coisas que vão para fora do livro. Então, eu gosto que os meus cadernos terminem bem antes. Eu gosto de ter mais ou menos 1 centímetro aqui, sem nada. E também porque nesse 1 centímetro sem nada é onde às vezes eu furo para prender um laço, uma fita para fazer um fechamento. Então, eu preciso ter um espaço aqui. Por isso é que eu gosto que aqui tenha 1 centímetro e por isso é que eu não me importei em adotar aqui, ó, a medida daqui a aqui, 13 centímetros, tá bom? E agora eu vou medir aqui. Daqui a aqui, quanto é que tem? Tem 20,7 também. 20,7. Daqui a aqui, na altura, eu vou adotar 20,5. 20 centímetros e meio. Isso aqui é o meu fólio. É isso aqui, ó. É uma lâmina dobrada ao meio. É essa medida que eu fiz aqui. Ora, se eu tenho essa medida, gente, por favor, né? Como é que eu faço para saber o tamanho da lâmina? Eu podia ter feito direto, mas eu posso fazer por aqui. Se isso aqui é minha lâmina dobrada, significa que a lâmina vai medir quanto? A altura permanece a mesma, que é 20,5, mas o fólio não é uma lâmina dobrada ao meio? Então, se aqui eu tenho 13, né? Vamos supor, daqui a aqui eu tenho 13, se ela fosse dobrada ao meio, se eu abrir, ela fica com 26 centímetros. Então, esse meu livro aqui, ele vai ter lâminas de 26 centímetros. E quantas lâminas ele vai ter? Ele vai ter 9 lâminas em cada caderno, ele vai ter um total de 36 lâminas, que medem 20,5 de altura por 26 centímetros de base, tá? Aí eu vou cortar lâminas assim, não é? Do papel que eu quiser usar. Vou separar de 9 em 9, vou pegar 9 lâminas todas juntinhas, vou dobrar ao meio, vou passar a dobradeira para cima, passar a dobradeira para baixo. E aonde é que eu chego? Eu chego exatamente nisso aqui. Bom, e aí eu tenho os meus 4 caderninhos aqui, ó. Tá? Assim, ok?